Olá, boa noite, pessoal. Olá, olá. Ixi, aí. Olá. Boa noite, pessoal. Ei, Ana! Ei, Laís! Ai, eu tô sem meu fone, Tudo meu jóia? celular tá aqui embaixo. Ei, gente. Tô bem que eu tô te escutando. Você tá boa, bem? Eu tô, e você? Que cabelão, tá linda! Enorme, tô precisando cortar. Já até marquei. Não, mas você fica linda também de cabelinho curtinho. Eu amava quando você tinha um cabelinho Pois aqui. é. Obrigada, bem. Tá linda também. Como é que tá a vida aí? Corrida, mas tá boa. Eu imagino. Gente, enquanto o pessoal vai entrando, eu tentei fixar aqui o comentário, mas eu não consegui. Deixa eu ver se eu consigo agora de novo. Pra ver se fica. Se não vai. Não tá indo. Tenta só clicar nele, aí eu acho que dá pra você colocar como pin. Ah, eu fico segurando. Gente, eu sou expert em lives, tá vendo? Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, quem tá chegando aí. Boa noite. Obrigada Boa por noite, vir. gente. Bom, pessoal, Tá eu vou fazer ajeitando. o seguinte, tá? Eu vou rapidamente aqui, só, né, assim, me apresentar muito rapidamente, né, e pedir, apresentar a Ana rapidamente, né, e pedir para ela falar um pouquinho para vocês dela, né, que eu acho que é até mais legal de vocês conhecerem quem é a Ana, porque que a Ana está aqui conversando com a gente hoje sobre esse tópico, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar para vocês, né, antes de mais nada, é que essa live surgiu de uma ideia, né, assim, foi uma ideia que eu acabei tendo, assim, quando eu postei sobre, né, a questão de muitos adultos se queixarem, principalmente aí adultos numa faixa etária onde não seriam esperados esquecimentos do tipo patológico, né, que fizessem a gente suspeitar de quadros como demência, etc., se queixam de esquecimentos e muitas das vezes por questões relacionadas à atenção, né? A questões relacionadas ao humor. Então, é uma sensação de esquecimento que pode ser provocado por outros fatores, né? E aí foi super interessante porque muita gente mandou mensagem: ah, isso acontece comigo, isso acontece comigo, isso acontece comigo, né? E a gente tem soluções assim simples, né, disponíveis à mão para que a gente possa recorrer, né? E que eu acho que poucas pessoas conhecem ou têm acesso ou ainda têm uma visão muito talvez, é, não sei, assim, distante da realidade do que são essas práticas, como atenção plena, como meditação, etc. Acham que isso não tem evidência científica, acham que isso está vinculado a alguma religião específica, né, Ana? Então, eu acho que a gente precisaria, né, essa ideia foi aproveitar, né, que muitas pessoas se sentiram interessadas lá por aquele post, enviaram para outras pessoas, me mandaram mensagens e convidar uma pessoa, tá, como a Ana, que é expert, né, em neurociência, em meditação, etc., para a gente poder conversar e tentar trazer essa opção que a gente sabe, né, que tem evidências de que vai funcionar, talvez para muitos de vocês, sem que necessariamente tenha que existir todo um tratamento de reabilitação, etc. Né? Então, esse é um primeiro ponto. Então, eu sou neuropsicóloga, né? Sou psicóloga, neuropsicóloga, sou Laís Bertola. Conheci a Ana, né? Quando a gente fez a nossa pós-graduação na UFMG juntas, né? Basicamente. Então, foi daí que a gente se conheceu. Trabalhávamos na época, né? Com pacientes idosos na geriatria, com focos um pouquinho diferentes, que a Ana, ela é, né, bióloga de formação, mas também, né, fez toda a formação dela dentro de neurociências voltada para transtornos mentais, para geriatria, né? E é uma pessoa que se dedica ao estudo, né, da atenção plena, da meditação, tanto de forma prática, porque ela é instrutora, né? Então, quem não conhece aí o canal dela, Medita BR, né? Certinho, né? É isso mesmo, né? Medita BR. Isso.
Já convido vocês para seguirem, é super bacana, né? E também, né, como uma pessoa que então, né, pesquisa e faz uso da prática, né, e é professora dentro desse meio também. Então acho que não tinha pessoa melhor, né, para vir conversar com vocês sobre evidências, sobre como fazer, etc. Tá, Ana? Te agradeço enormemente por ter aceito o convite. A Ana tá lá do Canadá, gente. Olha que honra, aproveitem, tá? Tá fazendo o pós-doutorado dela lá do Canadá e tá aí para falar pra gente sobre esse assunto. Obrigada, Ana. Olá, Isa, eu que agradeço. É um prazer imenso estar te revendo, né, aqui nessa live, te reencontrando. E como eu te falei já anteriormente, eu tenho uma admiração enorme por vocês. Não é segredo, nunca foi. E quando eu estava fazendo meu doutorado, a Laís já estava um pouco mais na frente, né, Laís? Você já estava, acho que no terceiro para o quarto ano, se eu não me engano. Então, eu me espelhei em muitos aspectos, assim, da sua jornada. E é um prazer estar trazendo hoje, junto com você, né, um tema que a gente começou a você começou antes de mim, mas eu comecei a estudar no meu doutorado, um pouco mais sobre transtorno mental. E hoje o meu pós-doutorado é exatamente sobre a neurobiologia do envelhecimento e o transtorno depressivo maior, né? Então, você começou falando sobre envelhecimento, que é um processo natural com o qual todos passamos, né? Uhum. A gente nasce, cresce, desenvolve, morre. Dentro desse processo, a gente tem o que a gente chama de envelhecimento biológico, fisiológico. E aí a gente tem outros fatores também envolvidos, não só os genéticos, né? Nós temos os fatores ambientais, a forma como a gente se alimenta, faz exercício físico, cuida da nossa saúde mental. Então, nós temos diversos aspectos que podem favorecer a um bom envelhecimento ou trazer algumas complicações para que esse envelhecimento se torne algo patológico, como você mesmo colocou, né? Então, dentro de um espectro normal, que é considerado como normal, nós temos sim um declínio cognitivo, esperado aí a partir de uma certa idade. Você pode falar muito melhor sobre isso, né? Mas a biologia, ela mostra pra gente que, desculpa, que a nossa mente, né, a gente acha que muitas vezes a mente está separada do nosso corpo, mas o princípio de toda e qualquer atividade fisiológica inicia na nossa mente, a partir dos nossos comandos, né, neuroquímicos. Nós temos aí sinapses, produção de substâncias que caem na corrente sanguínea através do líquido que corre aqui dentro, né? Tem essa comunicação. Uhum. Então, todo e qualquer distúrbio, todo qualquer desequilíbrio que se inicia aqui na mente, ele também vai se refletir por todo o corpo. Por isso que a gente fala que a depressão, por exemplo, é um transtorno complexo, não só localizado no cérebro, né? Ele está também refletindo esse desequilíbrio, ele também está refletindo nas funções orgânicas de todo o corpo. E aí, quando você traz o tema, Laís, você pode me parar, interromper e ir completando, viu? Mas só para a gente, né, pontuar a questão do tema, que eu acho que é muito importante, quando a gente vê esse declínio cognitivo, às vezes de atenção, de memória, dentro de uma população que não é considerado, né, que haja aquele declínio naquele momento, eu acho que é um fator importante para a gente tomar ciência e observar o que está acontecendo. Que é exatamente o que você está trazendo aqui, né? Exatamente. E Principalmente porque essas são queixas, né, assim, que às vezes a gente na psicologia identifica muito como periféricas. Não são que elas não sejam importantes, mas normalmente elas já são um reflexo de algo diferente, que a pessoa ainda não percebeu. Seja uma ansiedade, às vezes seja uma sobrecarga, enfim, uma série de fatores que estão contribuindo para aquela sensação de piora cognitiva, né? E que precisa ser trabalhado, né? Até mais do que tentar realmente resolver de primeira, né? Aquela falha de atenção, aquela falha de memória, etc. Né? com certeza. E aí, quando a gente fala, eu vou trazer um pouquinho mais sobre o transtorno depressivo maior, porque eu acho que Excelente. eu consigo falar um pouquinho melhor sobre os efeitos até da prática, né? Mas a gente pode ir pontuando em outros aspectos também. Quando você coloca, por exemplo, as queixas em relação ao humor, e aí eu vou falar de mim, né? Da Ana Paula aqui. Por exemplo, eu tenho 33 anos, estou aí dentro, né, considerado dentro de uma faixa em que não haveria a presença desses fatores de comprometimento de atenção, de esquecimento. Mas dentro desse período agora da quarentena, por exemplo, eu observei inúmeros momentos, né, nos quais
eu me esqueci de diversas atividades que eu teria que fazer, de compromissos que eu não me esqueci anteriormente, tanto que eu estou fazendo uso extremo agora da minha agenda, né? Anotações mesmo de todas as atividades que eu tenho que fazer. Tudo tem que estar ali e até porque assim a gente está num momento, né, que está fora do nosso controle, do controle de qualquer um. Então a gente está passando por uma situação estressora na qual a gente nunca passou antes, né? Então a gente não tem um repertório de ação, um repertório mental, de acolhimento dessa sensação, de manejo dessas sensações. Enfim, a gente não sabe ainda como lidar, estamos todos aprendendo com isso. Então, essa situação que vem de fora, estressora, ela causa, né, inúmeras modificações aqui neuroquímicas no meu cérebro, por exemplo, que é o início de tudo, né? Como eu falei para você, o início de toda a função que a gente tem no nosso corpo, ela se inicia no nosso cérebro, que está conectado juntamente com as nossas emoções, pensamentos, e aí a gente vai ter o reflexo no nosso comportamento. Então, se eu pego, por exemplo, uma alteração de um comportamento, uma alteração de humor, e aí eu relato que eu tive várias alterações de humor nesse período, eu falo que minha vida tá igual uma montanha-russa, né? Tem dias que eu tô bem, tô super feliz, tranquila. No outro dia a gente acorda, né, naquela tristeza, aquela apatia. Enfim, a gente está tendo diversas alterações de humor. A gente tem aí uma avaliação, e aí é muito importante a gente tomar, eu acho que essa ciência, de, por exemplo, a depressão ela é caracterizada por uma alteração específica de humor dentro de pelo menos 2 semanas, né? E aí a gente tem várias alterações que podem ser identificadas. Uhum. Quando eu me caracterizo dentro desse quadro de depressão, que seria uma apatia por mais ou menos 2 semanas, a gente tem 9 fatores, e você tem que preencher pelo menos 5 fatores aí para caracterizar como um transtorno depressivo maior. Nesse momento, por exemplo, em que você está, né, nessa situação, nesse período, a gente tem aí alterações, por exemplo, no nosso sistema imunológico, a gente tem alterações na produção de outros neurotransmissores de relaxamento muscular, de bem-estar. Então, a gente tem um conjunto complexo de alterações ocasionadas por uma situação, por exemplo, externa, que, né, ocasionou um estresse, um desbalanço. E o nosso corpo tenta a todo momento voltar para esse equilíbrio. É como se fosse uma balança mesmo. Então ele tenta o tempo todo se equilibrar, né? Algo externo chegou, causou algumas alterações, mas o meu corpo está o tempo todo lutando para restabelecer aquele equilíbrio interno. Se esse estresse perdura, e aí por que eu falei da quarentena agora, né? Esse estresse externo está perdurando aí, a gente já está o quê? Quase 1 ano sob essa condição. Então não é um estresse que está sendo temporário. A gente pode caracterizar esse estresse, esse fator externo, como algo que já é crônico, né? Que está muitas vezes trazendo aí inúmeros desconfortos a longo prazo para muitas pessoas. E aí um dos sintomas que a gente pode ter, como eu falei aqui, seria uma alteração de humor, né? Então, muitas vezes eu nem me reconheço mais, eu não consigo compreender as sensações que eu estou tendo, as alterações de emoções, de pensamentos, de comportamento. E outros fatores, por exemplo, cognitivos podem ser alterados nesse meio tempo também. A gente sabe que a depressão leva ao comprometimento da memória, ao comprometimento temporário da memória, por exemplo. A ansiedade também. Então, se a gente for pensar, né, todos nós aqui estamos sujeitos nesse instante a ter essas modificações comportamentais, de atenção. E só um pontinho, Ana, só para aproveitar. Uhum. E aí, gente, eu acho que a gente pode pensar nisso tudo que a Ana acabou de explicar para vocês belíssimamente. Isso tudo também pode ser levado para pessoas que vivem, né, até antes da pandemia, etc., que já viviam em condições de um estresse, né, de uma incerteza ou de uma dificuldade um pouco maior de manejar suas emoções com mais altos e baixos, etc., né, que também contribuem, né, para que a gente tenha queixas antes, né, que elas existiam em algumas pessoas antes, certamente, infelizmente a gente ainda vai continuar encontrando isso depois, né, mas esse momento da pandemia acho que fez muita gente despertar, né, porque a gente ficou um pouco mais consciente, né, do que a gente está sentindo. Maravilhoso, Laís, exatamente.
E aí você me lembrou pontos importantes aqui, que conectam diretamente com a prática da atenção plena e meditação, né? Quando eu estou, por exemplo, sobre essa situação na qual eu tenho variações de humor, de emoções, muitas vezes eu nem consigo reconhecer quais emoções eu estou tendo naquele momento. Eu não tenho nem o vocabulário das emoções naquele instante, né? Uhum. Principalmente porque a gente, pelo menos eu não tive, eu não sei se você teve antes da psicologia, mas eu não tive nem na minha escola, nem dentro da minha casa, nada que pudesse me ensinar uma variedade de emoções que eu poderia sentir, O leque é né? muito maior E do que como a gente tem, né, de reconhecê-las. vocabulário real quando a gente descobre, né? Com tanto de nome para emoção, você fala, gente, como que eu nunca soube, né? De tudo isso. Realmente, a gente não tem muito, né? Com certeza, assim, acho que é o primeiro passo que a meditação nos traz seria esse vocabulário de emoções, né? Gatilhos, o que está originando aquela emoção, aquela alteração do meu comportamento, aqueles pensamentos que se repetem. É um segundo ponto que na sua fala me veio aqui muito forte, eu ia falar mais para frente, mas a gente tem o fator resiliência, né? Inúmeras pessoas passam por inúmeras situações que são estressoras, né? Situações difíceis, momentos em que perdem tudo na vida, situações de luto. Mas essas pessoas, de alguma forma, elas se conectam com uma força interior, e aí a gente poderia até falar sobre um fator de espiritualidade, não associado à religião, Uhum. mas elas se conectam com, né, com essa força interna e elas conseguem sair dessa situação de uma forma, como que eu falo? Elas conseguem transgredir aquela situação que, num primeiro momento, tira toda e qualquer conexão com elas mesmas, né? Uhum. Então, esse fator de resiliência é muito importante e a meditação ajuda a gente a desenvolver a resiliência, sim, porque nos conecta primeiro com essa essência interna dos princípios, da motivação, do que realmente é importante na minha vida, né? Quais são as minhas maiores, não só desejos, mas as minhas maiores, como é que eu falo? Não são desejos temporários, mas é como se eu conseguisse enxergar a minha bússola interna, né? E aí eu consigo ter indicações, Projeto propósitos. Isso, maior. exatamente. Ex- Exatamente, Laís. Perfeito, Ana, perfeito. É, então, gente, só para vocês já entenderem assim para onde a gente vai caminhar, né? Então, assim, realmente quando a gente vai pensando em contextos onde nós temos alterações, né? Que, enfim, como a Ana falou, né? Elas são muito mais extensas do que a gente imagina num primeiro momento, muito mais amplas na nossa vida, que envolvem uma coisa muito delicada, né? De realmente de reflexo, de alteração em processos muito sutis de funcionamento cerebral, etc. Isso é uma coisa que é interessante a gente pensar que quanto mais cedo a gente age, né, é melhor em situações onde já existe alteração. Mas eu acho que tem uma coisa que eu acho que tanto você, Ana, tem feito na sua prática, né, assim, da sua área, né, como na sua área de pesquisa, tanto na sua atuação no Medita, quanto eu tenho tentado também fazer isso um pouco na minha prática, que é as pessoas entenderem o uso dessas, né, de ferramentas de forma protetora, né, de forma a promover saúde de uma forma permanente, para que a gente só não, né, assim, para que a gente tenha a opção de não necessariamente recorrer a essas estratégias só quando eu precisar. Ah, vou deixar para usar a atenção plena quando eu não me sentir bem. Só que a gente sabe, né, para quem usa, que quando você não tá bem, nos primeiros dias, acho que é ainda mais difícil, pelo menos eu tenho essa sensação, né? É o dia que às vezes você fala assim, não, hoje eu vou até desistir. Hoje, sabe, assim, a cabeça parece que não quer entrar na prática, não... E na verdade não, né? Assim, acho que é o hábito que a gente for, né, trazendo isso para nossa vida que de alguma forma vai ajudar a regular, né, essas emoções, o nosso humor, ajudar o nosso cérebro como um todo a funcionar melhor, né? Mas que também deixa a gente já mais preparado, né? Promovendo saúde mental pra gente a longo prazo, né? E não como, né? Assim, só situações muito imediatas. Não que elas não sejam boas, mas eu acho que a gente tem realmente que fazer uma mudança aí da visão, né? Assim, de saúde, etc., pensando em questões de promoção, né?
Esse ponto é muito importante. Eu acho que ele está começando a ser discutido mais agora, né, dentro da saúde, da ciência. Uhum. Porque a gente estuda o transtorno ao invés de estudar, na verdade, o que favorece a saúde mental ou que traz felicidade, né? A Uhum. psicologia positiva, ela pontua muito isso. É uma outra perspectiva do indivíduo. É estudar aquilo que faz bem para ele, ao invés de estudar somente a doença, né? E a forma de promover a saúde, como você mesmo colocou. E é legal levar isso para as E pessoas, né? Porque a gente tem essa visão meio médica, né? Pensa na nossa vida em procurar um médico ou não, a gente sempre procura quando tem alguma coisa errada, mas estamos fazendo prática de atividade física, estamos cuidando da nossa saúde mental, estamos cuidando da nossa alimentação, né? Que são todas formas de promover, né? Saúde também. com certeza. Nesse tempo agora, né, falando mais uma vez da quarentena, eu acho que, como você colocou, é um instrumento fundamental de manutenção do equilíbrio mental, né, fisiológico também. Lembrando que saúde mental é saúde, Uhum. não é só do nosso cérebro, é saúde como um todo. Sim. E eu já tendo o conhecimento dessa técnica, eu já comentei isso várias vezes na minha rede social, eu já tive transtorno do pânico, eu já tive síndrome, né, de ansiedade generalizada, nas quais eu pude utilizar algumas técnicas para eu poder realmente sair daquela situação, porque não é uma situação fácil, né? Quem tem síndrome do pânico sabe que é uma situação realmente que sai do nosso controle e assim é uma sensação que eu não consigo nem descrever, assim, ela é realmente muito desconfortante, né? E conseguir perceber os efeitos da prática, não só no momento nos quais eu realmente preciso, mas entre esses episódios, por exemplo, eu sei que a prática de meditação, ela está evitando aquele desbalanço que eu falei aqui, que está ocorrendo o tempo todo, né? Toda e qualquer situação externa pode ocasionar um desequilíbrio interno, né, das nossas reações bioquímicas, e o nosso corpo está o tempo todo lidando com isso. Mas chega um momento em que a gente fala que é a pontinha do iceberg, mas tem tudo que está embaixo, né? O sintoma, ele é só a pontinha do iceberg. Então, tudo aquilo ali que foi acumulando com o tempo, que eu não fui tratando, eu não fui observando a minha saúde, achando que estava tudo bem, aquilo de alguma forma foi acumulando até que chega um momento em que o seu corpo ou ele para, ou ele dá um sinal mais forte, fala, meu filho, dá uma chacoalhada, Vai né? avisar. De Olha um para jeito ou de mim, outro, né? Mas ele vai avisar. ele vai avisar. E é importante a gente perceber que as nossas ações, como você mesmo colocou, o exercício, gente, todo mundo sabe, está na ciência, está em diversos artigos científicos. O exercício físico é essencial para a nossa saúde. Eu não preciso fazer um crossfit da vida, não preciso ser atleta, mas eu posso caminhar todos os dias, 10, 15 minutos, dar uma volta aqui no quarteirão, subir e descer a escada, fazer um yoga, né? Então, acho assim, que a gente precisa perceber que estar também só na nossa zona de conforto, esperando, né, com que algo me sinalize que está errado aqui dentro, na verdade eu estou perdendo a oportunidade de manter o meu corpo saudável por mais tempo. E aí a gente fala do envelhecimento mais uma vez. E aí eu quero perguntar para quem está aqui com a gente, quem aqui quer envelhecer saudável? Quem aqui quer chegar nos seus 70, 80 anos realizando as suas atividades, se sentindo bem, sabe? Sem depender de outras pessoas, porque eu acho que eu tive um avô com Alzheimer, né? Ele faleceu com Alzheimer. Então eu pude perceber nele a dor de depender do outro. E muitas vezes ele ficava até agressivo com isso, né? De ter que o filho dar banho nele, da gente ter que falar, avô, o senhor precisa escovar o dente, o senhor precisa cortar as unhas. Então, assim, quando a pessoa começa a perder essas capacidades, né, de realizar atividades tão simples, mas que dizem respeito à sua própria independência, eu acho que observar esse exemplo, por exemplo, do meu avô, desse desconforto, hoje me faz pensar mais na minha saúde. Sim. Mas eu não deveria usar só ele como exemplo. Eu deveria pensar no meu envelhecimento. Sim. Como eu quero envelhecer. E eu costumo Aí tá todo mundo brincar, falando, ó, eu. eu sempre costumo brincar aqui, assim, em tom de puxão de orelha, né, nas minhas postagens, que é um pouco disso, assim. Você vê muita gente falando, eu quero envelhecer bem, eu quero envelhecer bem, e aí quando você devolve do tipo, tá, então vamos E o reduzir que os você tá fatores de fazendo? risco modificáveis, que são X, Y, Z, já tem uma série de estudos mostrando. E aí, não, isso eu não quero não, eu quero uma pílula que resolva a chance de eu ter demência. Não, essa é uma realidade que não existe hoje, né? Mas existe, sim,
né, se você controlar uma série de fatores na sua vida, a possibilidade de reduzir seu risco aí, né, estimado nos estudos, entre 40% e 50%. Né? Então, assim, não é pouco, é muito para a gente não deixar passar isso batido. Né? E o que eu sempre falo, a gente não pode pensar no envelhecimento como algo que eu só tenho que me preocupar quando eu chegar aos 60, né? 60 é produto já do que você plantou ao longo da vida, né? É claro que as modificações aos 60, elas são muito bem-vindas e elas devem acontecer porque elas provocam mudanças, mas são escolhas de vida, né? E a gente sabe que fatores desde, né, a gente for pensar no saúde geral, né, física, mental, social, etc., né, nesse conceito bem mais amplo, tudo isso contribui para a gente manter esse bem-estar, né, realmente essa sensação perfeita, né? Então, Ana, agora eu não sei se era o seu plano, mas eu vou te pedir só para você apresentar, assim, para as pessoas o que é o conceito de atenção plena, tá? Assim, uma lógica prática para a gente poder discutir os efeitos, né? Assim, se as pessoas precisam de evidências, de por que a gente está falando que isso melhora o humor, é capaz... Tá, gente? Assim, só um spoiler para vocês. Atenção plena melhora a atenção, né? As estratégias de atenção plena, elas melhoram a atenção das pessoas. Então, essa atenção que todo mundo se queixa hoje está muito desatento, por excesso de estímulo também, etc. É muito melhor do que técnicas de reabilitação. Tanto que a gente está trazendo essas técnicas para dentro da reabilitação, porque a gente sabe que funciona muito mais do que ficar tentando treinar a atenção da pessoa. Né? Então, para vocês verem o tanto que, né, a gente tem evidências de que isso realmente é né, assim, uma prática extremamente benéfica para diferentes cenários, para diferentes contextos. Né? Não é só para um ou outro ali, etc. Para quem só praticar yoga. Não, gente. Né? A gente pode abrir a mente aí. Então, por favor, Ana, fale para nós um pouquinho das práticas. Com certeza. Eu acho que a gente veio caminhando para chegar exatamente nesse ponto, né? Falamos aqui da importância do exercício físico, a gente pode pontuar também da alimentação, e hoje a gente vem trazendo dentro da ciência inúmeros apontamentos da importância da prática. E aí a gente pode falar mindfulness, que é uma meditação sistematizada pela ciência, mas que traz conceitos de há mais de 5.000 anos aí estabelecidos, né, na cultura hindu. Então, eu sempre gosto de falar meditação, porque eu acho que a gente pode dar crédito, né, realmente a quem iniciou essa técnica, essa prática, essa filosofia de vida. E aí a atenção plena, Laís, ela é uma parte da prática meditativa. Eu sempre falo que a gente tem 3 níveis, né, dentro da prática de meditação. O primeiro seria a abstração dos sentidos externos, que seria exatamente o foco de atenção para o corpo, a respiração ou a situação na qual eu estou vivenciando naquele instante. A gente teria aqui, então, primeiro, eu me fecho para tudo aquilo que está externo. Eu me blindo, então, dessas inúmeras informações que estão chegando. E aí eu utilizo o segundo passo, que é a atenção plena. Focar a minha atenção em algo. Objeto, respiração, corpo, sensações. E o terceiro seria o aprofundamento da minha experiência. Aqui a gente teria a prática completa de meditação. O mindfulness, ele para no segundo passo. As práticas meditativas milenares, né, e aí eu posso citar inúmeros exemplos, a gente tem a Vipassana, transcendental, a gente tem também a Zazen, por exemplo, da Monja Coen, que trazem essa terceira parte aí da nossa prática, que é o aprofundamento em si mesmo. Então, eu sempre falo que a atenção plena, ela pode sim melhorar a questão do foco, né, da nossa atenção nas atividades que estamos realizando naquele momento, e aí a gente sai do piloto automático, mas não só para realizar a atividade, a gente também sai do piloto automático para observar as emoções que chegam, os pensamentos que vão vir aqui naquele momento, e você vai poder optar pela resposta, né, pelo seu comportamento diante daquela situação. Então, ele te dá uma liberdade de escolha. A atenção plena não é somente para observar, né? Então, eu estou observando esse copo nesse momento, o formato do copo. Não é só para isso, mas também observar o mundo interno. Mas o que fazer com tudo isso que chega? É aí que está o terceiro passo, né? E eu acho que envolve um pouco mais de tempo, de disciplina, de boa vontade, de comprometimento. Porque meditar no começo, e aí eu não falo nem só no começo, né? Para quem me acompanha, cada dia de meditação é um dia.
Tem dia que vai ser super tranquilo você sentar ali, meditar ou deitar, né? Independente da sua postura, que é uma outra coisa que eu sempre falo também. A gente pode adotar a postura que for mais confortável para a gente durante a prática. Eu não acho que deva ser nada tão proibitivo, sabe? Tem que ser sentado dessa postura, né? Eu acho que assim, a gente está trabalhando com a nossa mente, com o que está se passando ali dentro. O que menos importa aqui para mim nesse momento é a minha postura. Eu posso praticar meditação andando, né? Fazendo yoga. Então, a gente precisa também trazer esse olhar para o dia a dia. Essa prática, ela está no nosso dia. Só que a gente não se dá conta dela, né? Porque a gente está muito no automático, que foi o que você colocou. E aí vem os esquecimentos. E aí eu só tava pensando, gente, só para tranquilizar vocês, assim, que eu não sei, Ana, acho que você escuta isso muito mais do que eu, assim, porque eu escuto isso no contexto, não sou instrutora como a Ana, né? Mas ensino algumas técnicas mais simples para, em momentos de reabilitação, elas servirem de auxílio, porque como ela, né, nessa etapa, até a atenção plena, que é até onde eu chego, tá, gente? Ela tem esse poder realmente de ajudar as pessoas, como elas vão ficando muito conscientes dos pensamentos que estão passando, das escolhas que elas podem tomar, de estar presente no presente, né? Não no futuro, não no passado, né? Isso ajuda com que elas tenham mais, dentro dos termos da neuro, né? Um pouco mais de controle inibitório sobre aquela enxurrada de pensamentos que a gente, né? Se a gente ficar quieto, a gente vai deixar, é um trem descarrilhado, né? Um pensamento vai puxando o outro e a gente não tem controle. Então, que isso é ruim quando eu preciso de ter uma atenção boa, isso é ruim quando as minhas emoções também já não estão me ajudando, né? Porque às vezes, esses pensamentos vão me levar para pensamentos ansiosos, depressivos, etc. E aí é interessante pensar que a primeira reação de todo mundo é: mas eu não consigo não pensar em nada. E aí o grande chunk, acho que a gente tem que desmistificar, né? Ninguém falou que não é para não pensar em nada, né? Na hora de... Exatamente. Todo mundo recusa, né? Meditação, falando não. E eu lá dou conta de ficar 10 minutos sem pensar em nada, 15 minutos sem... Mas ninguém falou que é para não ficar, né? Para não pensar, né? Então, vai, Ana, dá aí a dica de ouro. Nós temos vários mitos, né, da meditação, e eu estou programando um post para a semana que vem falando sobre os 7 mitos da prática. Aí, um deles é exatamente isso, né, que a meditação é aquele momento para você não pensar em nada. Eu te falo o seguinte, a sua mente, ela está o tempo todo produzindo pensamento, né, e ela só vai parar de pensar no dia que a gente tiver uma morte encefálica. Então, não tem como a gente parar de pensar, não tem como o cérebro parar de funcionar nesse instante. O que a gente vai fazer nesse momento, e aí eu sempre friso, é observar aquilo que se manifesta naquele momento. E é claro, se eu estou, né, no modo automático, vão vir, Laís, 550 milhões de pensamentos naquele instante em que eu paro para observá-los, mas eles estavam aí o tempo todo. A gente está com esses pensamentos no nosso campo mental o tempo todo, né? Só que quando a gente silencia o que está de fora, e aí por isso que eu ponho os 3 passos da meditação, quando eu faço o seguinte movimento, não, agora eu vou me sentar em meditação, ou vou me deitar, vou ter esse momento para mim, então eu estou silenciando todo e qualquer estímulo externo, porque a gente está sendo bombardeado o tempo todo por eles, né? Que foi o que você colocou também. Nesse momento, tudo que está no meu campo mental vai falar, opa, agora essa pessoa vai se dar conta de que eu estou aqui nesse momento. Ela me escuta, né? Agora ela me escuta. Imagine a sua aba da internet com várias abinhas menores, né? Várias piscando, querendo a sua atenção naquele momento. É exatamente isso, é o seu Internet Explorer aberto com várias abas ao mesmo tempo. Então, a meditação ela vai fazer o seguinte, primeiro momento, todo mundo quer ser ouvido, todas as janelas querem ser expostas naquele momento. E você vai começar a fazer uma filtragem do que realmente é importante para o momento presente, que é o que você acabou de colocar. Muitas vezes a gente tem várias abas aí do passado e também do futuro, né? Trazendo ansiedade, trazendo melancolia. A gente pode ter diversas emoções associadas a essas memórias. E o nosso momento presente durante a prática, que é exatamente esse trabalho de focar a atenção no presente, é para que a gente possa trazer os pensamentos do momento presente, do que estamos vivenciando naquele momento. E aí, automaticamente, com o tempo de prática, o seu cérebro vai apagando aquelas outras janelinhas, vai fechando e vai deixando o que é prioritário naquele instante.
E aí você já sente um alívio mental, um alívio emocional, psicológico, né? Então eu falo que é uma organização, um processo de limpeza e organização mental. Perfeito. Se você fizer todos os dias, viu, gente? Só, tô de olho. Se vocês fizerem todos os dias, por pelo menos aí 6 semanas, tem gente que fala 8, né? Tem estudos que mostram de 6 a 8 semanas. Mas se você fizer por esse período uma prática de meditação diária de 5 a 15 minutos, né? Mas aí eu falo, gente, que só conseguir 1 minuto, faça 1 minuto. Só conseguir 3 respirações conscientes, faça 3 respirações conscientes. O mais importante é a constância. E aí, ao final do processo, com certeza, vocês vão realmente perceber, né, essa alteração da influência externa, e aí eu falo externa porque a gente está susceptível a muita informação. Se eu não filtro o que é importante para mim, o meu campo mental vai estar sempre cheio, aquele copo sempre cheio, né? E a meditação, ela faz o que então? Ela te dá espaço para, primeiro, você observar o que é importante, segundo, para você conseguir também armazenar informações novas, e aí entra o processo de aprendizagem, que precisa dar atenção, enfim, a gente pode até linkar com outras questões também. Perfeito. Viu, né, gente? Eu vou fazer o olho assim também. Porque assim, do tipo, os estudos todos, né, pelo menos os que a gente tem controlados, etc., mostram enormes benefícios nessa faixa, 5 a 15 minutos. Vamos pegar uma média aí, 10 minutos por dia. Você tem 10 minutos? Você tem 10 minutos. Você tem 10 minutos para ficar rolando no Instagram, você tem 10 minutos para meditar. Né? Então, é questão de prioridade. Aquelas, vou puxar a orelha, mas é mesmo. Às vezes você fala, não tenho tempo. Mas será que você não tem tempo? Você consegue ficar, às vezes, meia hora distraído, 1 hora viajando na internet, olhando em rede social. Você tem 10 minutos desse tempo para dedicar para você. Né? Assim, que é uma dedicação para o seu bem-estar, para a sua saúde. Né? É questão de realmente colocar isso como uma prioridade, né? no seu desenvolvimento. E a gente vê benefícios. Com certeza. Né? Assim, eu sou uma praticante irregular, confesso, né? Começo, vai bem, aí de repente dou uma, né? Assim, dá uma semana e você fala, nossa, passou uma semana, não fiz, aí na hora que eu vou voltar eu experimento todo aquele desafio de novo, de tentar encaixar de novo, né? E aí tem que ter paciência comigo mesma, né? De mandar o pensamento do para que você ficou uma semana sem fazer, se você sabe que faz tão bem, se você sente os benefícios, né? Então, assim, é um desafio, gente, que acho que muitos de nós vamos enfrentar para colocar um hábito novo na vida, né? Assim, realmente colocar um hábito saudável na vida, como mudar a alimentação, como iniciar uma atividade física, etc. Né? Mas, Vaiana, eu te com a pergunta. Desculpa. E eu não sei se... Não, você trouxe outra coisa que eu acho legal a gente falar. A meditação, ela não é só a criação de um novo hábito, ela é uma reestruturação da organização mental também, né? Então, na verdade, ela vai exigir um pouquinho mais da nossa disciplina e comprometimento. Por quê, gente? Aí eu vou fazer de novo aqui o meu... Estou de olho em vocês, né? O que a gente faz nesse instante? Nós temos aqui de estruturas dentro do nosso cérebro, né? Algumas são muito importantes para a regulação, por exemplo, das nossas emoções associadas a situações de perigo, de medo, de estresse. E aí a gente tem uma região hipocampal e tem uma região específica ali chamada amígdala, que fica bem no meio do nosso cérebro, não é essa aqui, é uma que fica aqui dentro, né? Que ela está acionando o tempo todo quando a gente está exposto a uma situação de risco, a algo desconfortante, a um estresse externo, algo que tira a gente da nossa comodidade, né? A meditação, num primeiro momento, o que ela vai fazer? Ela vai diminuir a ativação dessa área cerebral e vai conseguir, então, levar algumas informações da minha região hipocampal para o meu córtex pré-frontal, que entra o que você falou do controle inibitório. Uhum. Nesse momento, quando a informação sai do modo automático e chega ao meu córtex pré-frontal, eu consigo, então, fazer o julgamento de acordo com a minha personalidade, aquilo que eu quero, né? Conseguir processar aquela informação. Prazo, médio prazo, né? Assim, sai do desespero do agora, né? Sim. Nesse primeiro momento, a amígdala começa, então, a ter uma hipoativação. É como se esse sistema de alerta que estava super sensível, ele começa, então, a criar uma nova sensibilidade. E aí a gente vai reduzir também, por exemplo, as sensações de estresse, de ansiedade, vamos reduzir a produção do nível de cortisol, ativação do nervo vago, né, frontal, e o aqui de trás.
Então, a gente vai ter, na verdade, uma modificação que começa aqui, mas depois a gente vai ter em todo o eixo HPA. Em todo o corpo, exatamente. Só que o nosso cérebro danadinho, que viveu, vou colocar na Paula aqui, que viveu, eu comecei, tem 7 anos que eu pratico, 33, 26, comecei aos 26 anos. O meu cérebro, quando eu comecei, ele tinha 26 anos que ele funcionava daquele jeito, bonitinho, né? E o nosso cérebro gasta em torno de 20% da nossa energia diária. Só para vocês terem uma ideia, é muita coisa, né? 20%. Então, ele está o tempo todo otimizando as suas reações, os seus caminhos, as suas conexões, os engramas neurais. E ele age aí, em torno de 90% das suas ações, elas são inconscientes, ou seja, eu não tenho processamento dessa informação. Isso não chega no meu córtex pré-frontal. E aí, quando a meditação faz esse movimento, qual mecanismo é acionado nesse instante? Opa, nós vamos ter que gastar mais energia. Agora essa menina está querendo que a gente gaste mais energia. Não quero, fiz assim a vida inteira. Para reestruturar tudo. Tô viva aqui, te trouxe viva aqui até hoje, para que eu vou fazer tudo isso? É isso que Exatamente. Exatamente. Porque cérebro é sobrevivência, gente. Cérebro é sobrevivência. A gente tem que pensar nisso. Igual quando a Ana falou que fica estressado, ele fica em alerta. Você pode achar que como estresse uma prova da faculdade, uma entrevista de emprego. Isso pode te deixar a ponto de sentir que você está numa situação de alerta, tá? Não precisa ser um leão, hoje não tá nessa era mais não. Né? Mas assim, e é isso, né? Tudo que vai te colocar em risco vai virar prioridade, né? E eu tenho que agir de forma mais automática. O que é sair desse automático? Gastar energia, né? Pra quê? Me convence, né? Pois é, se antes eu já respondi automático, agora você quer que eu fique processando informação o tempo todo? E aí o seu corpo, o seu cérebro vai criar mecanismos também para que você não continue fazendo aquela atividade. Exatamente. Né? Para que você continue na comodidade. Só que quem manda aí? É sua mente ou é você? É o seu cérebro nesse momento, é você. E aí vem a questão da gente tomar a consciência do que é importante pra gente, não só no momento presente, mas a longo prazo. E aí entra de novo a questão do envelhecimento. Né? Então a prática de meditação, ela tem esses dois aspectos, não só da criação de um novo hábito, mas da manutenção desse hábito, que é um processo também difícil. E que exige disciplina. Perfeito, Ana, perfeito. E realmente é difícil, e é interessante as pessoas entenderem esse mecanismo, né? Que você explicou tão bonitinho, tão fofinho, é isso que eu falei que tinha que ser a Ana, né? Que é importante as pessoas entenderem que realmente é difícil, que realmente o nosso cérebro ele foi otimizado para fazer coisas de uma forma que fosse funcional, né? Assim, que basicamente trouxesse a gente vivo até aqui. Tem hora que ele realmente não quer ficar fazendo decisões, julgamentos, etc., a longuíssimo prazo. Porque até viver mais é uma coisa de agora, né? Assim, até viver até os 80, 90 anos é uma coisa recente pra gente, né? Recente pra nossa espécie. É até difícil, às vezes, se programar do que eu quero chegar aos 90 para uma espécie que vivia pouquíssimos anos, né? Até pouco tempo atrás. Então, assim, é realmente uma reorganização que tem que vir com muita força, vou dar um nome aqui, né? Muita força de vontade nossa em pensar, né, nos benefícios disso e não deixar que esses mecanismos automáticos simplesmente tomem a rédea de novo e toquem a vida, né? Basicamente isso. Eu vou tocar a vida aqui de forma mais automática possível, economizando energia aí e te levando vivo. Não sei a custa de que não, mas eu tô te levando vivo. Basicamente é isso. E eu acho que uma coisa legal da gente colocar para as pessoas, que eu acho também que é uma dúvida constante, assim, mas eu não sei meditar, nunca meditei, né? A nossa cultura ocidental, ela não tem realmente essa prática, essa vivência, né, com a meditação. Isso não é passado dentro das famílias, de geração para geração. Eu nunca tive, pelo menos, ninguém na minha casa que praticasse meditação ou yoga antes de mim. Então, eu sempre sugiro, e assim, foi um jeito que eu comecei, mas pode ser que para você seja de outro, né? Mas eu comecei fazendo meditações guiadas. Porque eu exatamente não sabia o que fazer. Eu não sabia nem como sentar. Não sabia nem se podia deitar, sentar, se eu tinha que ficar igual o Buda, né? Sentadinho, cruzadinho, as pernas em lótus. Então, eu acho que todas essas dúvidas, elas podem ser sanadas de alguma forma quando a gente utiliza um aplicativo, quando a gente vai num site que tem meditações guiadas. E aí, eu queria até convidar quem não conhece, a gente tem um canal Medita Brasil no YouTube, que tem várias práticas também, desde práticas curtinhas,
que eu acho que é o mais indicado também para quem está começando. Práticas curtas, focadas mais no corpo, na respiração, nas sensações do corpo, reconhecimento aí de desconfortos, né? Para depois a gente perceber as emoções e pensamentos também. Porque é muito mais fácil a gente começar pelo denso, aquilo que eu consigo sentir fisicamente, e ir para o sutil, que é exatamente o movimento que a meditação faz, né? Então, primeiro eu sugiro meditação guiada. Hoje eu faço a maioria das minhas práticas em total silêncio. Mas, de vez em quando, quando eu tenho algum conteúdo que eu quero trabalhar, mais especificamente, eu vou lá e pego uma meditação guiada de uma outra pessoa. E eu quero indicar até uma pessoa aqui que eu amo muito as meditações dela. Ela chama Juliana Lotúmulo. Ela tem canal do Instagram também e do YouTube. Ela é fantástica. E eu sempre recorro às meditações dela quando eu preciso trabalhar Anota aí. algum ponto. A Viviane perguntou se tem o melhor período do dia para meditar. Olha, a meu ver, o melhor período do dia é aquele que cabe na sua agenda, né? Que você vai conseguir se comprometer. Mas, por exemplo, as práticas hindus, elas dizem que o melhor horário seria às 6 da manhã e às 6 da tarde, que seria o nascer do sol e o pôr do sol, né? Mas, se não for possível para você, porque você está trabalhando, dormindo, cuidando dos filhos, enfim, faça no horário que couber, né? Às vezes ali antes do almoço, aquele minutinho que você tiver, é melhor fazer do que não fazer. Eu sempre falo isso também. Perfeito. O que mais de dica, Ana? Temos aí uns 10. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Postura, tempo, começar com tempos pequenos, aí a gente vai, né, aumentando esse tempo. Frequência é muito importante, fazer guiada. Algo que me ajuda muito, assim, quando eu tô muito ansiosa, nervosa com a apresentação, reunião de laboratório, essas coisas, eu não consigo observar as minhas emoções, porque se eu observo eu fico mais ansiosa. Então eu gosto de fazer a prática da caminhada consciente, que é exatamente caminhar, andar, né, ou dentro de casa, no espaço que você tem, e você vai observando o movimento do seu corpo, a sua respiração. É uma prática que me ajuda muito, porque volta com a minha atenção para o meu corpo naquele momento, e não nos pensamentos que ficam, né, de alguma forma aí no campo mental, tirando o equilíbrio, enfim, trazendo algum desconforto maior. Perfeito. Eu vi que a Marina perguntou. A Marina falando que usa Insight Timer. Eu tenho meditações lá no Insight Timer também. Gente, tem mais de 18 milhões de meditações nesse aplicativo. Meditações gratuitas. Você não precisa pagar para usar esse aplicativo. Ele é fantástico, eu super indico. E diz minha professora de yoga que a yoga prepara o seu corpo para meditar. Tem alguma comprovação científica disso? Marina, excelente pergunta. Temos sim. Eu iniciei a prática de meditação pelo yoga. Tá? O yoga, ele é uma prática ativa de meditação. E muita gente não sabe, mas a gente tem 2 tipos de práticas, né, meditativas, ativa e passiva. O ativa, por exemplo, seria uma prática de yoga, um andar consciente, fazer algum, né, movimento do corpo e estar atento àquilo, alguma atividade, ou mesmo uma luta, por exemplo, marcial, algo que te traga o foco de atenção, né? E aí você pode utilizar qualquer atividade que te dê essa sensação. As comprovações científicas do yoga, a gente tem da yoga restaurativa, não sei se vocês já ouviram falar, mas os pesquisadores de Harvard, eles publicaram, acho que foi em 2018, tinha até esse artigo impresso, que a prática da yoga restaurativa, ela diminuía os níveis, por exemplo, de cortisol, de ativação de regiões, né, da amígdala, do hipocampo, associadas a resposta ao estresse, resposta automática, mas que essa atividade de yoga ela deveria ser constante por pelo menos 3 meses. Então, é aquilo que a gente falou, a gente precisa ter uma prática constante dessas técnicas, né? Porque não adianta só a gente fazer um dia, a gente vai se sentir bem, claro, vai ajudar, mas se aquele desequilíbrio continuar persistindo no seu corpo, né, e você não manejar de alguma forma com terapia, eu sempre falo que terapia é vida, viu, Laís? Não vive sem terapia. É mesmo. Nossa, terapia é fundamental, assim. E juntando terapia, yoga, meditação, eu acho que vocês vão estar aí cercados, né, com inúmeros instrumentos que estão aí comprovados cientificamente
que ajudam na saúde. Inclusive, a própria psicologia já chegou no ponto, né, assim, em teoria de terceira onda, etc., né, dentro da cognitiva e da comportamental, de recorrer às estratégias de meditação. Pra vocês terem a ideia do quanto isso realmente é, para quem ainda acha que, tipo, nossa, não, isso é uma coisa só de quem pratica, né, yoga, etc. Não, gente, a gente, como a Ana disse, a gente foi lá, né, nas práticas milenares, basicamente falar assim, tá, se eu puxar isso pra cá, se funciona lá, eu tenho evidência científica? Tem pra caramba pra muita coisa. Então vamos começar a incorporar isso em diferentes cenários, é isso que tá acontecendo, né? E aí muita gente mandou aqui, viu, gente? Eu fui vendo os comentários, eu só não parei as explicações da Ana, mas de gente trazendo esses comentários mesmo, né? De relação ao quanto que seria importante para se incorporar mais em tratamentos psicológicos e psiquiátricos para a gente reduzir talvez, primeiro, né, recursos medicamentosos, né, ou auxiliar depois, né, em processos de manutenção e retirada. Acho que realmente são estratégias muito válidas, né, da gente pensar em trazer coisas que dão, assim, né, pra gente, acho que uma robustez, né, mental, a longo prazo, né? De uma forma realmente saudável, de uma forma que a gente realmente tem comprovação científica. Então não precisa achar que é tipo, não, isso é lá coisa de monge. Não é, gente. Não é, e não, acho que a gente não precisa mais pensar dessa maneira, né? Por isso que essa ideia da Ana, né, de estudar a neurociência, né, dos mecanismos, etc., e ser uma instrutora fenomenal, porque eu já fiz aula com a Ana, tá, gente? E recomendo. Então, assim, eu acho que vocês têm muitas evidências para que a gente realmente leve isso para a vida, né? De fato. E assim, vou dar um spoiler aqui. Dá. Estou começando a estudar agora, não sei se vocês já ouviram falar na organela, né, mitocôndria, que funciona ali na nossa célula, que produz energia para o funcionamento das nossas células e do nosso corpo. Nós temos várias síndromes metabólicas associadas à disfunção da mitocôndria. E agora eu estou começando a estudar, então, o cell-free DNA, que seria o DNA da mitocôndria, que é liberado na corrente sanguínea, o mesmo que no nosso líquido encéfalo-raquidiano, e que é, na verdade, um produto de uma disfunção dessa organela ocasionado por um fator estressor externo. Ou aquelas substâncias oxidativas, né, reativas, ROS. E a gente está estudando, então, uma população idosa que não tem depressão, mas uma parcela dessa população pratica meditação, a outra exercício físico e a outra é a controle, né? Para a gente observar se existe alguma diferença aí nesses fatores de oxidação associados à resposta ao estresse, né, que diminui aí, por exemplo, a imunidade, que poderia trazer outras comorbidades. E aí a gente está estudando sobre isso, espero ter resultados positivos aí em breve para a gente trazer mais. Lindo. Que a gente tem um estudo com prolongamento de telômeros, né? Que é uma coisa que acaba acelerando o envelhecimento. Então, gente, assim, evidências não faltam. Assim. Quem não pratica porque acha que isso não tem evidências, pode, né, assim, desmoronar essa ideia e reconstruir uma nova, né? Sobre essas, né, assim, sobre realmente assim, se isso tem comprovação, etc. Que eu acho que a gente já está num ponto aí fenomenal. Hein, ó. Sabrina falou, obrigada, Ana, suas medicações são um presente. Suas meditações são um presente. Qual é a medicação? Obrigada, mesmo, né? Sabrina. Meu ato aqui é a minha medicação, né? A Laura perguntou aqui, no caso de gestantes que praticam a meditação, há alterações de genes nos bebês, pensando em evolução genética? Pergunta difícil. Excelente pergunta, Laura. Eu não conheço ainda na literatura algum exemplo, né, dessa função da meditação, mas eu posso trazer uns insights aqui da genética. Lembra que a gente falou, então, que toda e qualquer doença, né, o desenvolvimento de transtorno é ocasionado por um fator genético e um ambiental. E a Laís colocou pra gente que, por exemplo, alguns fatores ambientais, eles correspondem a 50%, né, ou do aparecimento daquela doença ou mesmo da prevenção. Quando eu falo de fator ambiental, a gente traz aqui fatores epigenéticos, que podem estar associados a uma conduta, como, por exemplo, a prática de meditação, ou adotar uma alimentação específica, ou fazer um exercício, né? E a comunicação entre mãe e filho, naquele momento ali de gestação,
é uma comunicação muito íntima, porque tudo que a mãe está passando, desde desequilíbrios emocionais, psicológicos, quanto também de, né, tudo aquilo que ela está absorvendo em forma de alimentação, ou mesmo produzindo através dos seus pensamentos, tudo isso é passado epigeneticamente para aquele filho que está ali dentro daquela barriga. Então, é verdade que tudo que a mãe sente, o filho sente também, né? E se a mãe consegue, de alguma forma, fazer uma prática de meditação, melhorar um pouco esses efeitos, né, dessas incertezas ali, às vezes, da gestação, da preocupação com o futuro, inúmeras coisas que eu nunca fui mãe, gente, eu tenho sonho de ser mãe ainda serei, mas eu acho que deve ser um momento de transformação profunda e com certeza traz, né, inúmeros pensamentos e emoções. A meditação, com certeza, ela vai trazer um maior equilíbrio para esse funcionamento mental, emocional e também biológico. Porque hoje a gente está tudo ligado, é corpo, mente, né? E aí a gente pode falar energia, o espírito, está tudo ligado. E dá pra gente ir fazendo essas conexões, né? Porque estudos com mães que passaram por muitos estressores gestacionais, a gente sabe que tem um fator de risco aumentado, né, para transtornos psiquiátricos nos filhos. Então, se a gente pensar, né, que a regulação dessas sensações, ela realmente pode ser muito benéfica. E modelo animal também, né? A gente já tem uma série de estudos de modelo animal mostrando isso. Então, realmente, assim, né, o ambiente que se cria durante a gestação ali, ele vai muito além do que só do como você está se nutrindo com vitaminas e alimentação, mas como você está regulando realmente a sua própria produção, né, de hormônios, né, de cortisol, etc. Que eu acho que isso tudo deve ter um impacto aí interessante, né, para a gente pensar nisso, em cuidar da gente também de diferentes maneiras, né. Sim, eu fiquei até curiosa agora de ver na literatura, porque eu realmente nunca procurei, né? Mas é algo Tem muito na caixa. interessante. Aquela. Ana, gente, ó, infelizmente nosso tempo vai acabar daqui a pouco. E eu tenho que terminar a live antes de 1 hora, porque senão não fica salva. Já teve gente que mandou aí perguntando se vai ficar salva. Vai ficar salva, né? Não vou deixar de salvar essa preciosidade que eu consegui, tá? Que a Ana falou que me admira, mas ela sabe que também é extremamente recíproca. É uma pessoa que tem, gente, vocês. Quem aí já falou que ama as meditações dela, etc. É uma pessoa com uma energia fantástica. Dá para sentir pelo celular, vocês não imaginam o que é pessoalmente, tá? Então, assim, é uma pessoa maravilhosa. Recomendo demais que vocês sigam ela no Instagram, segue ela no Medita. Medita com a Ana, faz yoga com a Ana, gente, que vocês vão se sentir super bem, tá? É uma pessoa que tem aí toda a capacidade para fazer isso de uma forma super gostosa e super benéfica para a vida de vocês. E aí pode ser a porta de entrada para quem ainda não, né, não pratica, para quem já pratica e quer, né, passar aí para o terceiro nível, que realmente quiser fazer meditações mais intensas aí, mais profundas, pensando realmente já em outros níveis, que eu acho que o benefício é certeiro, viu? Ana, muito, muito obrigada. Ô, Laís, eu que te agradeço também a todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu acho que o mais importante não é só estudar esses conteúdos, mas compartilhar, né, Laís? Com certeza. E a gente, como professora, você também é uma excepcional professora, eu acho que a gente traz isso como missão também. Sim. Tudo que a gente trouxe não é uma certeza absoluta, nem uma resposta pronta, mas são indagações, né, que a gente foi fazendo ao longo da nossa jornada. Uhum. E eu só tenho a te agradecer e vamos combinar mais vezes esse encontro também, que, nossa, foi muito bom. E eu vou tentar também depois... Podia durar 2 horas live no Instagram, mas não dura. Eu vou tentar salvar depois e postar aqui no Medita BR também. Vou ver se com o aplicativo eu consigo salvar. Tá, se não der certo, você me fala que eu tento puxar no Telegram, alguma coisa assim, te mando também, tá? Pessoal, Obrigada. Todo mundo que participou aí, que entrou e não conseguiu ficar o tempo inteiro, mas aqueles que participaram o tempo inteiro com a gente, muito obrigada pela atenção, pelas participações, pelos comentários, corações, etc. Viu? Foi um prazer poder contar com a colaboração de vocês aqui nessa live também. Espero que tenha sido útil, né, e prazeroso para vocês, viu? Um grande beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Um beijo.